Olá, está no ar mais um programa Vida de MEI. Aqui você conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmo e formalizaram o próprio negócio. Hoje vamos tirar as dúvidas com o Luiz Ebelato, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Mas antes vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Fernanda Portela, ou Fê Portela, como ela é conhecida. A jovem empreendedora decidiu investir num sonho de ter um negócio próprio e passou a produzir bolos e doces por encomenda. E se tem uma coisa que a Fê sabe fazer e fazer bem, é caprichar na decoração dos bolos personalizados. Vamos assistir a história da Fê Portela Confeitaria na tela. Eu me chamo Fê Portela, Fernanda Portela e Fê Portela, para ficar mais íntimo, né? Tenho 37 anos, acabei de fazer. Sou confeiteira, apaixonada pelo que eu faço. Sou nordestina, acabei de voltar de vir do Rio de Janeiro, morei uma boa parte no Rio de Janeiro e hoje me encontro aqui em Brasília. A confeitaria para mim é uma lembrança assim, da minha infância, né? Que me remete muito à época que minha mãe batia a clarinete com aquelas molinhas e separava e fazia todo aquele processo com a massa. E eu ficava naquela expectativa de querer lamber a bacia no final de tudo. Minha mãe ficava bem assim, apreensiva com essa ideia de eu querer comer bolo quente, mas eu amo. E ao mesmo tempo veio com as ideias da família, de amigos, quando a gente se reunia, a minha pegada sempre foi com doce. E mediante a isso eu ia fazendo os doces para poder levar para as reuniõezinhas e aí todo mundo gostava e acabou que foi tomando um certo gosto para todo mundo e eu fui levantando uma luzinha assim na minha cabeça. Porque de certo modo eu sabia que algo que eu não queria fazer era ficar trabalhando para outra pessoa pro resto da minha vida. Esse era o meu objetivo, só que eu não sabia no quê. A minha ideia era trazer algo que as pessoas pudessem apreciar um bolo não desmerecendo as padarias, mas que tivesse realmente essa pegada de vó, sabe? De mãe, de sentar à mesa. E com a pandemia isso aflorou muito mais. Porque anteriormente eu trabalhava com financeiro e eu conciliava dentro da cozinha de um apartamento. E foi crescendo a proporção de eu entender que eu queria realmente sair da cozinha de um apartamento e ampliar um pouquinho mais. E hoje eu tenho esse espaço que é de produção, mas ainda é só o início daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero proporcionar, não somente para a minha cidade, mas para Brasília inteiro e Brasil afora. A minha mãe é uma mãe muito presente na minha infância, dos meus irmãos, e eu percebia que ela amava estar cuidando da gente, mas também ela amava também ser útil. Então ela como uma vendedora nata, ela pegava aquelas revistas antes para vender, produto, tudo da minha mãe tudo na mão da minha mãe era vendável, com certeza. Ela tinha talento, assim. E meu pai também, né? Eu vou acabar me emocionando porque eu queria muito que meu pai estivesse aqui hoje. E já tem um tempinho que eu perdi. Tem 2 anos que eu perdi. Não foi de Covid, mas foi bem na época do Covid, assim. E esse sonho não é só meu. Por isso que tem um Portela ali, para homenageá-lo. Eu gosto de doce, mas eu não sou fã dos doces que são muito doces. Eu gosto de doce sempre com fundo azedinho ou meio amargo. E eu acabava colocando isso em tudo que eu fazia. E eu percebi que isso também agradava. Quando tudo isso fez sentido, eu passei em frente a um curso. Eu vi que esse curso tinha um peso muito grande e desci, estava dentro do ônibus e eu decidi descer lá para ver. Sendo que o valor dele era muito alto. E não tinha condições nenhuma
né? Porque eu estava praticamente recém-casada, não tinha condições nenhuma de fazer esse curso. E aí passou-se um tempo, eu só alimentando essa ideia, eu falava um dia, eu vou fazer o curso de confeitaria. E até que depois de um ano, me deu um estralo, liga lá naquele lugar. E eu liguei, e naquele mês eles estavam com um desconto de 50%. E aí sim, já tinha passado um ano pós-casamento, as coisas estavam já mais entrando em ordem, e aí estava mais acessível às minhas condições financeiras, né? Porque nada é fácil, a gente tem que ter determinação. Eu fiz vários cursos, tem assim, um pouquinho mais de 8 cursos, e esses cursos eu fiz tanto de todo tipo de cobertura, da pasta americana, pasta de leitinho, birthday cream e o chantilly de leitinho, né? E acabei que eu me especializei realmente no chantilly, né? Feito com leitinho, que é muito, muito bom. Porque eu acredito que eu quero um produto que as pessoas realmente consumam desde a cobertura, a massa, recheio. E eu tenho para mim que se a pessoa, se o cliente nos procura, né? É bom ter um leque muito grande de produtos, mas quando você se especializa em algo e se dedica, tende a fazer com muito mais capricho, muito mais empenho. E a minha trajetória na confeitaria foi iniciada com bolos decorados para eventos, para data comemorativa. E hoje a gente está migrando um pouco mais para um outro leque, outro nicho que tem na confeitaria, que são os produtos de vitrine. A encomenda mais marcante que eu tive, essa daí é bem assim clara para mim. Eu estava fazendo uma mentoria com a coach e uma das coisas que elas enxergaram em mim que eu não conseguia me ver como uma confeiteira de mão cheia, como dizem, né, popularmente falando. E eu lembro que uma das meninas que estavam fazendo o curso, fazendo essa mentoria comigo, me encomendou um bolo. Falou, tô desafiando a você dar o seu preço e você trazer um bolo para o próximo encontro. Eu gelei na hora. Porque eu falei, como assim? Como eu vou dar preço? Eu não sabia nem precificar, não sabia nada. Eu tava ainda engatilhando assim, nessa área de empreendedorismo, de entender que é muito mais do que fazer bolo, é muito mais do que você vender um produto, mas tem a parte que é chata, mas necessária, que é a parte do administrativo, né? Eu trabalhava com financeiro, mas eu não estava colocando isso em prática no meu próprio negócio. Então, eu tive que falar, opa, tenho que parar e dar atenção para essa área aí. Porque quando eu fui, de fato, confrontada de dar meu preço, eu não sabia fazer isso. E aí, automaticamente, eu vi que era uma área que eu precisava dar uma atenção. E hoje, sim, mediante essa encomenda, eu consegui entregar essa encomenda, me tremendo, passei o preço com muita vergonha, e ela pagou assim, com um sorriso no rosto, e falou, é isso que eu quero ver em você, saber se posicionar. E foi de uma experiência dentro de uma mentoria de coach que foi minha primeira encomenda e foi bem marcante para mim. Daí em diante eu comecei a me olhar no espelho e ver a profissional que tinha um grande caminho pela frente aí para trilhar. Eu acredito que o mercado da área alimentar, assim, eu acho que ela é bem promissora, sim. Porque não tem como você ir para qualquer lugar e não se deparar com alimento, né? É uma coisa que a gente percebe que está na mesa do brasileiro aí, de forma até popular, porque quem nunca, né, se permitiu fazer um lanche em família, nem que seja uma vez no mês, mesmo que não consiga sair, mas comprar e montar em casa também é válido. Quem nunca se permite comer uma fatia de bolo, ou até mesmo tomar um milkshake e se dar esse de presente, né? Então eu percebo que o brasileiro ele é bem exigente,
mas também tem ganhado, tem percebido que que nós brasileiros temos também tomado um mercado muito, muito interessante, né? Porque a gastronomia, num total, assim, o brasileiro está mandando muito, muito bem. O nosso cardápio hoje, ele tá em cima dos bolos decorados, dos docinhos, cupcakes, e estamos migrando também para os produtos de vitrine, né? Que são os produtos que é de saída diária. Estamos montando agora uma pequena estrutura na nossa casa, na nossa garagem mesmo, porque é o que nós temos, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E hoje o que eu tenho disponível é a minha garagem, então vai ser montado na minha garagem. Eu quero botar um freezer, um balcão refrigerado e vender esses produtos menores, bolo no pote, fatia, os cones, um copo da felicidade, porque nem todo mundo tem condições de comprar um bolo inteiro. Então eu me preocupo em querer atender a minha cidade e as pessoas também num todo. A confeitaria, quando você fala assim, confeitaria parece ser algo só para quem realmente tem condições de ir até uma confeitaria. Eu quero que a nossa confeitaria seja um local onde quem pode comprar um bolo inteiro e também para quem pode comprar uma fatia. Em média, nós recebemos de encomenda dos bolos decorados de 20 a 25 por mês. Fizemos ano passado um ajuste no nosso preço, justamente por essa inconstância de valores que e a gente percebeu que a gente estava muito defasado o nosso valor final para o cliente. E nós descobrimos isso na marra e na dor mesmo. Quando chegou o final do mês, não tínhamos o dinheiro para poder pagar as despesas da confeitaria. E aí foi quando a gente entendeu que precisávamos de uma ferramenta que a gente tivesse a informação do quanto a gente gastava de matéria-prima e o quanto a gente passava esse valor final para o cliente. E ali nós percebemos, quando a gente fez tivemos acesso a esse meio de ferramenta que é uma planilha, né, de precificação, vimos que a gente estava pagando para trabalhar. E disso, tivemos que fazer um ajuste. Eu pensei de cara que ia ter uma queda bem bruta nos nossos pedidos, porque foi um aumento também considerável, porque já tinha muito tempo que eu não tinha ajustado também. Não tinha me atentado para ajustar os nossos preços. Mas aí eu me surpreendi que em vez de dar uma parada, continuou no mesmo ritmo nossas encomendas. O momento que eu decidi virar MEI foi justamente a tal bendita compra do mercado. Os valores com inconstância, oscilando o tempo todo. E em um certo momento eu tive um contato de uma representante. E essa representante perguntou se eu já tinha MEI, se eu já era MEI, né? E ela ia me oferecer alguns produtos que ela estava com a cartela com bom preço. E eu vi que realmente, se comparado ao mercado, estava realmente com preço excelente. E aí foi quando eu entendi que estava na hora de realmente eu me tornar MEI, né? E isso já tem um pouco mais de um ano. E dessa inscrição que eu fiz, até dentro de um projeto da administração que era apoiando mulheres empreendedoras. E eu fui até a administração e fiz o MEI lá. Fiquei um tempo sem usar, não sei porquê, até hoje eu estou me perguntando, porque, gente, é maravilhoso. Hoje eu tenho, minhas compras chegam na minha casa, né? Eu faço várias cotações do meu celular mesmo, e ali eu posso até mesmo comparar os preços de distribuidoras, e aí eu fecho no melhor preço, até para poder tentar segurar o máximo que eu posso um preço bacana para os nossos clientes. O conselho que eu dou para quem quer ter o seu próprio negócio é persistência, né?
e respeitar o seu processo, a sua caminhada. Que você comece a se enxergar como um profissional de valor. É muito legal a gente se inspirar na história das pessoas, mas o melhor ainda é você respeitar a sua trajetória, respeitar a sua história. Parem de olhar para a grama do vizinho, que é muito mais verde, né? Mas a gente não sabe o que ele fez para chegar até aquela grama verde. Mas olhe para si próprio e entenda as suas limitações, respeite, mas não se limite com elas. Porque tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E eu acredito que para quem quer empreender, comece com um propósito. Gente, se você for nas redes sociais da Fernanda, você vai ver que ela é muito, mas muito caprichosa mesmo na decoração dos bolos personalizados. Parabéns, Fê! Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente conversa com Luiz Rebelato, analista de competitividade do Sebrae Nacional. E quem também participa desse bate-papo é ela, a Fê Portela, a nossa personagem do dia. Não saia daí, o programa Vida de MEI volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Vida de MEI. Hoje nós conhecemos a história da Fê Portela Confeitaria e agora quem vai tirar nossas dúvidas é ele, o Luiz Rebelato, analista de competitividade do Sebrae Nacional, que está aqui com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Vida de MEI aqui no Canal Empreender. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernanda. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E quem também participa aqui com a gente é ela, a Fernanda Portela, nossa personagem de hoje. Fernanda, também seja muito bem-vinda ao programa Vida de MEI aqui no Canal Empreender. Muito obrigada, Bruno, pela oportunidade. Luiz, para quem empreende nesse ramo da alimentação, da gastronomia, no caso da Fernanda, ela se especializou, se capacitou e buscou aí os bolos, as tortas personalizadas, customizadas, digamos assim, né, Fernanda? Como se diferenciar nesse mercado que a gente sabe que é tão competitivo? Isso, que é bem importante que aconteça é seguir o seu sonho em primeiro lugar. E isso a gente viu que a Fernanda está cumprindo, né? Esse sonho, se capacitando, isso é muito importante. Porque a pessoa às vezes sabe fazer na prática algumas coisas, e no ramo da alimentação não é diferente, e acha que já sabe tudo, né? Ou já tem todas as manhas, todas as informações, todos os conhecimentos. E nunca é demais aprender, nunca é demais buscar informações, conhecer o que outras pessoas estão fazendo. Não só aqui onde a pessoa mora, não só na cidade, né? Quais são os desejos, necessidades dos consumidores, mas o que está acontecendo fora, né? Fora de Brasília, fora do país, quais são as novas tendências. Então, a inovação, a capacitação para fazer algo diferente é fundamental nesse processo. Então, a diferenciação, um novo posicionamento, fazer algo que vai surpreender o consumidor, pressupõe essa capacitação, essa qualificação anterior, né? Então, ler bastante, buscar novas experiências, fazer intercâmbios, participar de congressos, feiras, eventos, fazer faculdade, cursos, sempre estar se qualificando nessa área é o que vai dar a condição para a pessoa se diferenciar e poder atuar no mercado de uma forma a surpreender o consumidor ou a entregar a ele aquilo que ele está buscando de uma forma qualificada. E assim como a Fernanda, muitos empreendedores começam pequenininho, tocando o próprio negócio dentro de casa. Foi como ela fez, né? Ela começou o negócio dela na própria garagem de casa. Eu queria saber de você, Fernanda, se você tem aí alguma dúvida, quer saber alguma informação, já que a gente está aqui com um especialista em competitividade, já tirou tantas dúvidas, já ajudou tantos empreendedores nesse país. Quero saber se você tem alguma dúvida para tirar. Estamos aqui com o Luiz para ele poder trazer aí, desmistificar
essa sua dúvida ou essa sua observação que você tem a fazer desse modelo de negócio que você tanto sonhou e que colocou em prática? Então, na verdade, nós começamos o nosso negócio dentro da cozinha de um apartamento. E, mediante o crescimento, nós vimos a necessidade de mudar para uma casa. Olha só, tá vendo aí, Luiz? Já começou menor, já tem um upgrade, né? Exato. Um upgrade, né? E, diante disso, vimos pegar uma casa que já tinha um espaço na frente de uma garagem e nós conseguimos fazer a separação da cozinha, né? E hoje nós estamos agora entrando também em outro nicho da confeitaria, que é não somente bolos decorados, mas o nicho do produto de vitrine, né? E aí eu queria saber o que o Sebrae, qual a visão do Sebrae para confeitarias, eu vou falar no meu nicho, né? Que funciona dentro de uma garagem, com a estrutura em uma garagem, né? Legal, Fernanda. Isso é importante, esse passo a passo, esse crescimento gradativo para tomar gosto e sentir segurança nesse processo, né? Então, começando dentro de casa, dentro do apartamento, com toda aquela limitação, mas ao mesmo tempo, né, botando seu sonho sendo aí em realidade, colocando na realidade. Então, separando primeiro a alimentação da casa dessa alimentação para vender, né? Esse é o primeiro passo importante. Depois sentir essa necessidade de ir para um local maior, que tinha uma estrutura paralela, né, que poderia ser ocupada como uma garagem, e agora então dando esse passo de atender o público, de poder vender ali não só sob encomenda, mas também um atendimento presencial, né? Então esse passo a passo é muito importante e isso é muito comum que aconteça em empreendimentos, principalmente de alimentação, né? Que vai tomando esse crescimento gradativo, né? Então a gente tem alguns exemplos e alguns casos, né? Não só na confeitaria, mas no ramo de alimentação que ocorre dessa forma. Não é por ser uma garagem ou não ser uma garagem, poderia ser um outro espaço acoplado, né, à casa, né, à própria residência, que tenha essa, vamos dizer, essa interface com a rua, que o consumidor possa chegar. A gente tem casos de padarias e confeitarias no Brasil inteiro que funcionam em locais assim residenciais, né, que dão esse ar, inclusive, de um lar mesmo, né? O consumidor querendo algo caseiro, algo que remeta, às vezes, à lembrança da sua avó, da sua infância, né? De algo que ele se sinta bem, que ele tenha uma experiência diferente, não só compre e consuma um produto, mas ele, ao sair da sua casa e se dispor a ir num local assim, que ele possa encontrar um bom atendimento, que ele possa encontrar um lugar agradável e principalmente, obviamente, produtos de qualidade, né? Com preços justos, com preço... E essa questão do microempreendedor, do dono do seu próprio negócio estar trabalhando da produção até o atendimento, isso faz toda a diferença, né? Porque ele não é apenas o dono de um negócio, ele é a pessoa que está envolvida diretamente com todas as etapas do processo produtivo até a comercialização. Então ele sabe que quando ele está fazendo a produção, ele pensa já no consumidor. E quando ele está vendendo o produto, se relacionando com o consumidor, ele também aproveita para ver o que esse consumidor tem de dicas, tem de o que pode melhorar, dar o tal do feedback, né? O retorno da sua avaliação para ele poder melhorar quando estiver de volta na cozinha, fazer aqueles ajustes, aqueles aperfeiçoamentos no produto. Então, criar esse ciclo virtuoso de relação com o consumidor e aperfeiçoamento do processo, né? Então, essa questão da garagem já é um próximo passo e daqui a pouco eles vão estar, né, no ambiente ainda maior ou mais adequado, ou mais, assim, vamos dizer, adequado no sentido de independente da vivência da casa deles, né? Mas não tem problema algum, né, de fazer esse processo dessa forma, em separar o que é da casa do que o que é comercial e ganhando confiança e ganhando qualidade nesse processo, né? Então a gente tem visto muito, né, em padarias e confeitarias fazer essa transição e aproveitar esse momento para gerar valor, atribuir valor que o consumidor reconheça, que é essa questão do conforto, essa questão da identidade, das memórias afetivas,
das memórias gastronômicas, né, de antigamente ou daquilo que é prazeroso para ele também, e essa relação direta do empreendedor proporcionando isso é muito importante. É verdade. Com certeza a Fernanda também teve algum momento de dificuldade, aquele momento perrengue durante o negócio dela, e é o que a gente vai ver agora. Momento perrengue da Fernanda, ela à frente do negócio dela. Na tela. Momento perrengue na confeitaria que mais tem, né? Só que aí o cliente nunca fica sabendo. Nosso momento assim que eu tive assim, mais marcante foi uma conversa que eu estava tendo com a cliente. Ela fez contato para fazer a encomenda do bolo. E como eu te falei, como foi dito, nossos clientes são nossos amigos também, né? São climigos, que eu costumo dizer. E a gente foi com... Ela entrou no outro assunto, acabou que finalizou o assunto e não foi dado ênfase na encomenda. E eu esqueci de anotar o pedido dela, porque foi comentado que seria no sábado, mas eu esqueci de perguntar qual sábado do mês. E passou. Um dia antes, não, minto, um dia antes, no mesmo dia, ela fez, que horas que eu posso ir buscar a encomenda? E eu entrei em pânico. Que encomenda? E aí a gente foi voltar lá atrás da nossa conversa, porque a gente acabou entrando em outros assuntos que esqueceu de falar a data da bendita encomenda. E a gente também procurou saber qual foi o pulo do gato da Fernanda. Vamos ver. O meu momento pulo do gato foi quando eu comecei a usufruir, de fato, de ter um MEI, né? E começar a comprar nossos produtos queridinhos, que a gente não abre mão, né? Que faz toda uma diferença no produto final. Hoje, cada vez mais tentar fechar essa lacuna de terceirizar a compra e indo diretamente para o fornecedor, né? Querendo comprar diretamente com as marcas e não mais com distribuidores. Luiz, Fernanda, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer aqui imensamente a participação de vocês em mais um programa Vida de MBA. A gente que agradece, Bruno, a oportunidade sempre de conversar com os microempreendedores e também com aqueles que almejam empreender um dia, né? E o Sebrae está sempre à disposição de todos vocês para apoiar e desenvolver os pequenos negócios. Eu quero agradecer, né? Primeiramente, né, ao canal Empreender, ao Sebrae, né, aqui presente, pela oportunidade, por me dar esse espaço, né, de dar voz ao microempreendedor, né? Muito importante isso. Parabéns para ela, né, Luiz? E muito sucesso daqui para frente. Muito obrigada. É isso aí. E obrigado a você de casa por ter nos acompanhado até aqui. O programa Vida de MEI fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá!